Homilia diária. Olá, minha família de oração, salve e paz e que Jesus os abençoe. Vamos agora meditar um pouquinho sobre a liturgia de hoje, mas antes uma pequena oração. Hoje, oração para entregar a vontade, as emoções e os sentimentos ao Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eis-me aqui, Senhor. Eu venho te apresentar a minha vontade, que está muito fraca, e por isso eu tenho dificuldade para perdoar as pessoas que me ofenderam. Minhas emoções, meus sentimentos estão em desequilíbrio por causa da falta de perdão. Eu te peço, Senhor, libera teu Santo Espírito em mim para que eu possa ser nova criatura. Eu quero que o Espírito Santo possua a minha vontade, as minhas emoções, os meus sentimentos. Quero que todas as partes escurecidas da minha mente, por causa do ódio, do ressentimento, da raiva, da magia, fiquem inteiramente iluminados pela luz do Espírito Santo, para que assim eu possa ter o equilíbrio do corpo, da mente e do espírito. Sozinho eu não posso vencer essas dificuldades, mas no poder do teu Espírito sei que conseguirei a minha libertação. Eu te peço, Senhor Jesus, lava o meu coração com teu sangue divino e também se sou sangue precioso, para que eu possa perdoar não só de boca, mas também de coração. Peço essa graça poderosa pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, eu já te agradeço, porque sei que pelas mãos de Nossa Senhora tu já estás respondendo a minha oração. Bendito seja Deus, agora e para sempre. Amém, amém, amém. A primeira leitura de hoje de Jeremias tem como tema Em Jesus a Nova Aliança. Ao longo dos tempos, por meio dos patriarcas e também de Moisés, o Senhor Deus, ele foi perpetrando alianças com seu povo, as quais, no entanto, sempre foram violadas e também não cumpridas por parte do homem. Na sua insensatez e também fidelidade, o homem despreza o pacto que fazia com Deus e acabava rompendo o compromisso. Cada vez ele mais ia aumentando a sua distância entre a humanidade e o amor do Senhor. Agora, por meio do profeta Jeremias, no entanto, o homem ele tem a promessa de uma nova aliança diferente das outras. O Senhor renova a sua aliança com a humanidade e faz a todos nós um apelo de conversão quando ele diz: Eis que virão dias em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Ele mesmo é quem nos revela com isto acontecerá. Imprimirei a minha lei em suas entranhas e hei de escrevê-las em teu coração. Serei seu Deus e eles serão meu povo. A nova aliança foi sancionada quando Jesus Cristo se ofereceu pelas nossas iniquidades, entregando a sua vida e derramando o seu sangue para nos salvar. Hoje, nós podemos afirmar que os dias prometidos pelo Senhor já estão acontecendo, pois Jesus já veio estabelecer uma nova aliança conosco. Por isso, os nossos pecados são perdoados, visto que é Ele quem nos justifica. A lei de Deus não foi selada no nosso coração, no nosso batismo, quando Ele nos mandou o seu Espírito Santo. Portanto, a nova aliança ela é eterna e se realiza na medida em que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e o esposo da nossa alma. Ninguém realmente precisará mais ser instruído, pois a lei de Deus, isto é, o seu amor, já está gravada nos nossos corações de uma forma indelével. Precisamos apenas fazer experiência, pois todos nós que possuímos o Espírito Santo, nós temos a capacidade de reconhecer a Jesus como Salvador e tê-lo como caminho, como verdade e como vida. No Salmo de hoje, no Salmo 50, criai em mim um coração que seja puro,
Deus está sempre nos concedendo a chance de renascer para uma vida plena. Ele sabe muito bem que só seremos felizes se o nosso coração estiver livre de tudo quanto nos acorrenta. Por isso, o salmista ele nos ensina a pedir ao Senhor uma nova chance. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. É o Espírito Santo que pode nos conceder tudo do que nós precisamos. Um coração puro que nos torne aptas novamente a sentir a alegria da salvação e um espírito decidido para não nos afastemos do caminho do Senhor. Na segunda leitura de hoje, na carta dos Hebreus, o tema é Jesus, o Senhor de todos nós. Jesus era também Deus e mesmo sendo Deus, ele não quis ter privilégios. Viveu aqui na terra como qualquer um de nós e como nós ele passou realmente por dificuldades, fazendo súplicas ao Pai, pedindo piedade, sofrendo e até mesmo chorou. Ele cumpriu a missão que lhe fora destinada, não se prevalecendo da sua condição divina. E como todo homem, quando estava angustiado, ele se dirigia ao Pai com forte clamor. A leitura nos esclarece que mesmo sendo filho, Jesus aprendeu a obedecer. Por isso ele passou pela cruz, tornou-se causa da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve, ele tornando-se assim o autor da salvação. Foi atendido quando ele dirigiu um forte clamor e lágrimas ao Pai por causa da sua entrega e na consumação, isto é, no término, tornou-se o Senhor de todos nós. Confiante na vitória e também submisso à vontade do Pai, ele passou pela angústia e pela morte. Seguindo o exemplo de Jesus, nós podemos então perceber que quando aceitamos a vontade do Pai e obedecemos, nós também temos a vitória garantida, ainda que tenhamos de enfrentar a cruz e até mesmo a morte. Pois os planos do Senhor para nós estão muito além das nossas expectativas humanas. O plano de Deus para nós é a nossa salvação, da nossa família e também da nossa humanidade. Nós precisamos então refletir sobre como nós estamos enfrentando as dificuldades da nossa caminhada. Na maioria das vezes nós queremos privilégios, desejamos ser poupados dos sofrimentos. No entanto, ao mesmo tempo, nós queremos ser seguidores de Cristo e colaboradores do seu plano de salvação. Irmão e irmã, será que isto é coerente? Faça nesse momento uma reflexão e perceba qual é o ponto em que você está querendo fugir para não sofrer ou para não se comprometer com o seguimento de Cristo. E quando o tempo passar, o que você ganhará? Repito, e quando o tempo passar, o que você ganhará? No Evangelho de hoje de João, o tema é: morrer significa sair de nós mesmos, de nós mesmas. Com muita sabedoria, Jesus procurava esclarecer às pessoas que desejavam conhecê-lo sobre a sua sublime missão de Salvador dos homens. Ao mesmo tempo em que falava de glória, ele ponderava também sobre a morte. Coisa difícil, muito difícil de entender com a nossa mentalidade humana. Assim, ele esclarecia que vida e morte fazem parte do ser humano e que a nossa breve existência terrena é o princípio da vida sem fim. Desse modo, ele nos dá um entendimento de como a morte do corpo pode realmente beneficiar a vida do espírito. Ele então nos revela que assim como aconteceu com ele, a glória de Deus manifestar-se justamente depois da nossa entrega para a morte de cruz. Desta forma, ele mesmo nos instrui. Se o grão de trigo caído na terra não morre, fica só. Se morrer, produz muito fruto. Isto foi justamente o que aconteceu com Jesus. Passando pela morte, ele foi glorificado lá no céu.
Muitas vezes, nós não compreendemos o motivo pelo qual passamos pela morte, que nem sempre significa a morte do corpo, literalmente falando, mas um estado de esgotamento, um estado de fracasso aparentemente e até mesmo de uma depressão. No entanto, é nessas horas de deserto e também de provação, que o nosso espírito se rende diante da evidência de Deus e nós podemos ali glorificá-lo de verdade. Nesses momentos, nós percebemos que a nossa vida terrena da carne nem é tão importante assim, e que muito mais significa é a nossa vida espiritual, porque assim estamos seguindo o exemplo de Cristo. Jesus, ele foi quem falou: se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. O seguir a Jesus significa imitá-lo, mas, mesmas condições, fazer tudo como ele fez. Se Jesus foi glorificado pelo Pai na cruz, nós também receberemos a glória de Deus quando nos entregarmos a Ele e aos seus desígnios. Quando não admitimos o sofrimento, nem aceitamos que o nosso morrer para o mundo é sinal de pertença a Cristo, então nós estamos assumindo a chefia do príncipe deste mundo, o demônio. Neste caso, seremos apenas um grão que nem sequer tem serventia, fica só. A vitória só nos virá depois que nós lutarmos. O fruto surgirá depois que nós semearmos a semente, e a aurora só despontará depois de passar a noite. Morrer significa sair de nós mesmos, sair de nós mesmas. Meu irmão, minha irmã, por acaso você já experimentou a glória de Deus? Você já foi provado? Você já foi provada? Você por acaso já assumiu a sua cruz com esperança da vitória? Quando é que você tem sabor de vitória? O que realmente você precisa acontecer para que você realmente morra e depois dê bons frutos? Vamos lá, vamos refletir. A palavra de hoje pede para nós exatamente entender e perceber que nós nunca, jamais poderemos perder a esperança, que a esperança é Cristo. Ele está aqui no meio de nós. Levaram ele realmente para uma sepultura, mas no terceiro dia, oh glória, ele sai de lá, ressuscitado, venceu a morte. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Salve, paz e que Deus te abençoe. E meu irmão, minha irmã, nunca, jamais se esqueça. Deus ama muito, muito, muitíssimo você.